Pronto, liberado, José. Então vamos lá, gente. Agora sim, oficialmente, a gente está dando início aqui a mais uma edição do Galo na Cuca, né? Sempre é importante a gente lembrar aqui, né, como isso começou. Isso surge de uma conversa, de um bate-papo entre os próprios professores, coordenadores, né? E aí prontamente a diretoria da APP resolve então criar, né, o Galo na Cuca, com a intenção principal, a proposta principal é fomentar intercâmbio de informações entre o mercado profissional e a academia, unindo professores, coordenadores de cursos de comunicação e publicidade com lideranças do mercado publicitário brasileiro. Essa iniciativa tem como objetivo promover a atualização, mútua e o conhecimento compartilhado, contribuindo então para o aprimoramento e fortalecimento dos cursos de comunicação no país. O programa é oferecido de forma totalmente gratuita, permitindo que os professores se inscrevam facilmente em nossa plataforma da Tiqueteira, simplificando o processo de participação em benefício de todos. Gente, esta já é a sexta edição de 2023 e a 10ª edição do projeto como um todo, né? Portanto, se você gostou, né, gosta de participar, a gente gostaria de convidá-los a conhecer as outras edições. Todo Galo na Cuca é gravado e fica armazenado na página da APP Brasil no YouTube. A Mel vai compartilhar para a gente aí no chat, né, o link de acesso da playlist do Galo na Cuca. Falar um pouquinho de certificação, que foi outra demanda, né, que nós ouvimos aí dos fóruns de discussão, sugestão que nós acolhemos. Então, todo professor que participar do Galo na Cuca receberá uma certificação de horas dedicadas. Portanto, precisamos que vocês coloquem agora o nome completo no chat e a instituição de ensino, né, que vocês trabalham. Essa será a lista de validação de presença aqui no nosso evento, né? Gente, isso não é uma palestra, a ideia sempre é que não seja, então, uma palestra, e sim um grande bate-papo aqui, uma troca de informação, né, entre profissionais, né? Então, a gente pede que todos participem e amplifiquem esse nosso processo. Nós já temos o nosso próximo Galo na Cuca agendado, né? Ele vai acontecer no próximo dia 14/11, né? 14 de novembro de 2023. A gente vai ter o último Galo na Cuca deste ano, com a Renata Fernandes. Tá, peraí que saiu a minha colinha aqui, gente. A Renata Fernandes, que é diretora de produtos publicitários digitais da Globo, ela vai falar dos desafios do mais poderoso veículo do nosso país para trabalhar o digital e o engajamento em diferentes plataformas. Agora eu queria convidar o nosso amigo Luiz para apresentar, chamar a nossa convidada de hoje. Luiz, por favor. Gente, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela presença. É sempre muito bom ver e rever alguns amigos aqui da área acadêmica. Bom, hoje nós temos a Melissa Vogel, que é CEO da Cantar Ibope Mídia no Brasil e atual presidente do IAB Brasil. Com mais de 20 anos de experiência em pesquisa e inteligência de mídia, ela já ocupou posições de liderança em diferentes áreas da Cantar, como comercial. Alô? Alguém entrou? Não. Comercial, atendimento ao cliente. Alguém ia falar alguma coisa? Não, só entrou aqui. Tá. Atendimento ao cliente, desenvolvimento de novos negócios, operações, marketing e produtos, tanto no Brasil quanto na América Latina. Antes de assumir a posição de CEO na Cantar Ibope Mídia no Brasil, trabalhou como diretora global das agências da Cantar Mídia, diretora executiva de multimídia e country manager no Panamá. Hoje, conosco, Melissa Vogel, falando sobre o desafio de gestão de talentos e aceleração de carreira no mercado publicitário. Bem-vinda, Melissa. Olá, gente. Boa tarde para todo mundo. Josué, obrigada. Luiz, obrigada. Um super prazer estar aqui com vocês, falando desse assunto que é, né? Quem são os nossos talentos, né? Quem são os nossos profissionais do futuro? E para que a gente possa aquecer um pouco, né? Eu até pensei o quanto isso, né? O quanto esse futuro vai ser muito determinado e definido de acordo com o nosso ambiente atual de mídia
e de publicidade. Então, eu vou passar rapidamente aqui uns slides só para aquecer um pouco essa nossa conversa. Fiquem à vontade aí, enquanto eu passo slides, para trazer as perguntas no chat, eu posso ir olhando aí, e espero que depois a gente tenha aí um bom tempo de papo e de conversa. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Eu acho que foi. Vocês veem a minha tela? Deixa eu só colocar ela em tamanho grande aqui. Joia, joia, joia. E eu continuo vendo vocês. Então, por favor, qualquer coisa, levantem a mão, me interrompam, perguntem, que é essa a ideia desse papo, né? Então, vou focar muito aqui essa conversa em relação à área que eu atuo, né? Que é a área de inovação, tecnologia e dados. E antes de falar, vale a pena a gente repassar aqui quem é a Kantar Mídia, né? Então, hoje eu sou CEO, eu lidero a divisão de mídia da Kantar aqui no Brasil. A Kantar Mídia é parte do grupo Kantar. Atuamos em 60 países, onde a gente ajuda todos os players da cadeia de publicidade, né? Marcas, agências, veículos e também marcas, agências, veículos e anunciantes, e todas as plataformas, a otimizar as estratégias de conteúdo e de publicidade cross-mídia. Como que a gente faz isso, né? A gente faz isso com essa visão global, atuando em 60 países do mundo. A gente, na América Latina, atua em 16 e no Brasil em 200 mercados. Por que para a gente esse slide é super importante? Porque a gente parte de uma expertise local, tanto Brasil nas suas diferentes localidades aí e Latam, e a gente consegue somar tudo isso à nossa capacidade, know-how, tecnologia global, tá? Quando a gente fala de produtos para o mercado de publicidade, a gente sempre tem que entender o que acontece no país e na cidade onde a gente atua, e por isso que é super bom fazer parte de uma matriz global. Quais são as nossas ofertas, né? Então, nós estamos hoje muito focados em entender como acontece o consumo de todos os meios e plataformas de mídia e de comunicação. A partir daí, a gente entende qual que é o tamanho dessa audiência, né? Como essa audiência se move, como que ela consome, aonde ela atua, e a gente faz também o movimento da publicidade em todas as plataformas de mídia. E cada vez mais, né, o nosso olhar é um olhar daqui para o futuro, sempre pensando, então, num olhar cada vez mais cross-mídia, trazendo para os nossos clientes ferramentas que permitam tanto o desenvolvimento de produto, de conteúdo, como também navegar no ambiente da publicidade. Então, quando a gente fala de conteúdo, nosso objetivo é medir comportamento e audiência, como eu falei há pouco, né? Colocando numa mesma métrica, numa mesma régua, né? Canais de televisão abertos, fechados e plataformas de streaming. Tudo que a gente fornece tem como objetivo também o planejamento de mídia, né? Nas suas dentro de um ambiente de acordo de indústria, de métricas, trazendo todo mundo para a mesma régua, e finalmente também soluções para medir a performance das campanhas de mídia. E esse portfólio, né, ao longo dos últimos anos, tem mudado. Não é só o portfólio, não. E o meu portfólio muda por quê? Porque muda o consumidor, porque muda o mercado. E a gente vem sentindo aí profundas mudanças nas últimas décadas, de comportamento, de sociedade, de tecnologia, e a gente não pode esquecer, né, que o sentimento, já falando isso aqui no começo, né, do nosso bate-papo como introdução, aqui antes da gente entrar no ar, que a gente tem uma sensação que tudo acontece tão rápido que é como se o futuro chegasse antes, né? Principalmente nos últimos anos que nós vivemos da pandemia, né? Nem parece que faz 3 anos, mas se a gente pensar que há apenas 3 anos a gente teve uma catalisação da aceleração digital aonde, né? Muitas pessoas fizeram alguma coisa pela primeira vez, é impressionante, né? Quando a gente pesquisou o comportamento das pessoas naquele momento, mais da metade delas dizia que a pandemia estava ajudando eles a adotar a tecnologia melhor no dia a dia. Mais de 1/4 das pessoas fizeram uma primeira chamada de vídeo com os amigos na vida durante a pandemia, né? E você tem uma porção muito similar de pessoas que também compraram comida ou bebida online pela primeira vez. Então, a gente viu apenas há 3 anos uma aceleração da digitalização e da transformação, e eu costumo dizer que isso é interessante, né? A gente teve uma transformação do consumidor,
do indivíduo, mas a gente teve também uma transformação das empresas, né? Por isso que a gente pode falar que essa digitalização foi completa, né? Porque foi um lado quem consome, mas também quem vende, quem presta serviços. E até hoje a gente segue, né? Nessa adoção, nessa evolução, e talvez num patamar de sofisticação maior do que a gente tinha antes, né? Hoje, a gente está preocupado não se a gente vai comprar de maneira online, não se a gente vai fazer uma call de maneira online, está preocupado se os nossos dados estão seguros na nuvem. A gente já começa a sentir o quanto faz falta ter o smartphone na mão. Então, a gente tem que olhar realmente como uma jornada nesse ambiente de alta conexão. E seguramente o nosso ambiente como consumidor como profissional de publicidade de mídia é o mesmo. A gente está sempre aqui sendo impulsionado pela tecnologia, pelo um alto grau de conectividade, e seguramente a gente está falando de uma era de conexão. E é uma era clara de conexão. Se a gente olhar um pouquinho para trás, só apenas 10 anos, 16% dos brasileiros tinham o smartphone na mão. Hoje, já somos 89% nas grandes regiões metropolitanas com o smartphone, ou seja, isso aumenta tanto o acesso como também a intensidade de consumo. E toda vez que a gente começa a falar de mudanças, né, impulsionadas principalmente pela tecnologia, a gente tem que olhar que isso se reflete em todos os aspectos da sociedade, em todos os aspectos do consumo, e as próprias marcas, né, que eram aquelas marcas mais valiosas no mundo em 2006, são completamente diferentes das marcas mais valiosas agora, em 2023. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, hoje, a gente tem como marcas mais valiosas no mundo Apple, Google e Microsoft. Diferente do que as marcas de bem de consumo que a gente tinha lá em 2006. E o que essas marcas todas aqui têm em comum? Elas têm um aspecto da tecnologia, o aspecto da conectividade. Então, a gente olha, né, esse quadro para mim aqui é emblemático, né? De fato, em tão pouco tempo, porque afinal, né, o que são 20 anos na humanidade? Praticamente nada, mas olha como a forma de comunicação, de interação com as pessoas mudou, né? A gente sai de um mundo quase 100% analógico, né? Em 2000 era o início, né, da internet aí comercial, mas era um mundo ainda muito tomado pelo analógico, para 2023, para o mundo não digital só, porque a gente vive, eu vou falar bastante disso, né? A gente coexiste, né, com o ambiente digital e linear, mas olha como tudo mudou, né? A gente não imaginaria em 2000 que nós poderíamos nos comunicar com as máquinas através da voz, né? Que nós daríamos comando para essas máquinas, elas nos responderiam através da voz. Então, todas as relações estão sendo transformadas, seja tanto do conteúdo como da publicidade. E aí que a gente vive num ambiente, ainda mais num ambiente tão amplo e continental como o Brasil, aonde a gente tem linear e digital coexistindo para todas as relações, para todas as transações, sendo complementares sempre, como se fossem duas faces da mesma moeda. E isso vai criando, para os nossos consumidores, indivíduos e pessoas, uma jornada cada vez mais líquida, cada vez mais fluida, tornando, então, cada vez mais difícil a existência de um caminho linear. Há anos, né, quando eu estudei marketing, a gente falava de uma jornada de consumidor, que era uma jornada que era um funil, né? A gente falava lá da consideração, da avaliação, do consumo, da lealdade, dentro de uma ordem. Aqui, cada vez mais, a gente não pode mais falar dessa coisa tão linear, né? As pessoas consomem, ouvem, engajam, exploram, defendem, mudam de opinião o tempo inteiro, né? Então, esse consumidor trafega por uma jornada cada vez mais difusa, cada vez mais multitela. E aí que isso vai se refletir, de um lado, na relação do consumidor com decisões de compra, né? E aqui a gente viu, né, desde a pandemia, um aumento crescente da compra online, né, com declarações de quase 60% das pessoas falando, né, que comprar online faz a vida delas ficarem mais fáceis, né? A internet como apoio para planejamento das compras online, mas, por um outro lado, também, a gente vê isso se refletindo também na relação das pessoas com
conteúdo e informação. Então, aqui temos dois dados separados, né? Hoje, a internet ela é algo universal. Em 30 dias, 84% dos brasileiros acessaram a internet, e isso vai também afetar cada vez mais a forma como as pessoas consomem qualquer tipo de conteúdo na internet. Aqui, esse exemplo é como as pessoas consomem vídeo, tá? Desculpa que a legenda não aparece na tela, mas eu vou explicar para vocês, tá? Essa barrinha amarela, essa barrinha roxa, são as pessoas que acessam vídeo durante um dia, exclusivamente através do smartphone. A laranja é o smartphone, mais a TV conectada, e o amarelo é só através da TV ou da TV conectada. Aqui não estou falando só de vídeo online, estou falando de vídeo como um todo. E por aqui a gente começa a perceber alguns fatores bem importantes. A coexistência das várias telas, do digital e do online. Então, se a gente olha o total de indivíduos, né? Os indivíduos, quase 65% de indivíduos assistem vídeo num dia. A gente fala aqui de 50% deles, 50% fazendo da tela grande, mas a gente já tem 25% fazendo através da tela pequena do smartphone. Isso eu estou falando dentro de casa, mas olha o que acontece quando você vai olhando cada um dos públicos, né? Olha que os jovens de 12 a 24 anos já têm exclusividade muito maior na tela do celular do que quando a gente fala do público mais maduro. Olha o que acontece com essa sobreposição em todas as faixas, né? Então, estou trazendo isso para dizer que a gente vive aí um ambiente extremamente fragmentado, cheio de oportunidades aí para marcas, para anunciantes, para plataformas, mas também que traz um desafio muito grande de engajamento e de como conectar e como capturar a atenção desse consumidor, né? E, ao mesmo tempo que a gente vê um aumento aí das formas de acesso à internet e de consumo, a gente vê também que esse próprio indivíduo e consumidor se tornou o quê? Ele se torna, então, protagonista do conteúdo que ele posta. E olha só essa evolução, né? Em 2011, um pouco mais de 10 anos atrás, 34% das pessoas diziam que elas postavam algum conteúdo nas redes sociais. Hoje, já são 70% de pessoas falando isso, ou seja, né, ao mesmo tempo que esse consumidor, ele interage com as marcas, ele se relaciona com as marcas e ele está consumindo conteúdo, ele também está criando a sua própria rotina, tá tendo voz para postar os seus conteúdos, mas também para comentar, ou seja, ele se torna protagonista, tanto no desenvolvimento do conteúdo, mas também na avaliação desses conteúdos. E dentro desse olhar, né, já que você tem cada vez mais protagonismo do indivíduo nas mensagens e no conteúdo, o que a gente tem que olhar é que as pessoas também passam a prestar mais atenção nos criadores de conteúdo. Então, quando a gente olha nos influenciadores de internet, 36% de quem usa a internet para tomar a decisão de compra se apoia, então, nesses influenciadores ou criadores de conteúdo. Ou seja, eu gosto muito dessa definição, a gente aqui entra numa nova era que é o fim do ou. Não é que a gente faz uma coisa ou outra, não é que a gente consome digital ou linear, não é que a gente assiste televisão e acessa a internet, não. A gente faz tudo junto, tudo ao mesmo tempo, tudo coexiste. Então, a gente entra no início da era do E. E é nessa era do E que a gente começa, então, a sempre querer delimitar o que vai acontecer no futuro, né? E é muito difícil, a gente olha para tendências, a gente entende comportamentos, mas, né, as coisas mudam muito rápido, muito rapidamente. Eu gosto muito dessa frase não é minha, né? A gente encontra ela em vários lugares, que não se fazem mais futuros como antigamente. E é isso, né? Definir exatamente de maneira muito correta e pontual como será o futuro, a gente não consegue. O que a gente consegue fazer é entender tendências e se preparar para essas mudanças e transformações tão rápidas que chegam. Então, né, vocês vão ouvir eu falando muito, né, ainda mais quando a gente fala de ambiente futuro de publicidade, de talentos, de quem é esse profissional, que precisamos, sim, de informação, de dados, de inteligência,
porque só assim a gente consegue, como eu falei agora há pouco, desenhar, imaginar, né? Conseguir prever e se preparar, então, para tantas mudanças que podem vir pela frente. Então, é nesse ambiente, é nesse cenário, em franca transformação, em alta fragmentação, com o consumidor cada vez mais empoderado, mas também, uma vez cada vez mais difícil, cheio de escolhas, que o nosso jovem profissional vai trabalhar, ou melhor, que ele já trabalha, né? Então, aqui, eu quero entrar numa segunda parte dessa conversa, para depois a gente poder bater papo e vocês me perguntarem, que é, puxa, aonde, em que ambiente ele vai trabalhar? E quem é ele? Daqui a gente pode começar a delimitar sobre esse jovem profissional. Acho que a primeira coisa que a gente nunca pode esquecer é que a gente fala de um negócio, de um setor super importante para os negócios e para o crescimento do país. E mais do que isso, a gente fala de um setor da publicidade muito relevante para o consumidor. Olha só esses números aqui. 58% das pessoas que nós entrevistamos aí nas principais regiões metropolitanas, com acesso à internet, dizem que são favoráveis à publicidade nas redes sociais. E 39% delas dizem que são também favoráveis à publicidade nos serviços de streaming. Por que eu trago essa informação para cá? Porque para a gente, cada vez mais que a gente conversa com o consumidor, fica claro que essa troca entre conteúdo de qualidade, serviço, né, acesso às plataformas, né, poder consumir um bom conteúdo de televisão, está muito atrelada a uma troca que é a publicidade faz parte desse contexto e desse cenário. Então, acho que o primeiro ponto é o profissional entra no segmento de alta relevância para os nossos negócios. E uma outra coisa que eu quero trazer para cá, né, e é um estudo que a gente fez recentemente, ele é global, depois eu até posso mandar para vocês todos aí o link desse acesso, que é, toda vez que a gente fala em publicidade e que a gente fala, né, de trabalhar com público jovem, com profissionais jovens, gente que está se formando, eu gosto sempre de falar que a gente precisa quebrar as bolhas, né? A gente tem que quebrar essa questão dos estereótipos. E esse relatório aqui, né, Beyond Bias, Ampliando Perspectivas, traz para a gente alguns enfoques bem interessantes de quais são os bias, né? Quais são os vieses que nós temos quando a gente começa a trabalhar com campanhas e com publicidades, né? E aqui eu vou passar por alguns deles que ajudam a gente a ampliar essa perspectiva e que certamente impactam também, né, esses nossos talentos. Acho que o primeiro bias, né, o primeiro viés, é a questão do demográfico, né? Durante muito tempo, a gente trabalhou com planos de mídia e com campanhas muito focadas no demográfico, né? Que eram dados que consideravam sexo, gênero, classe, idade, né? Com o passar do tempo, a gente foi entendendo que existem outros fatores comportamentais que definem, né, o posicionamento, o perfil, o papel desse indivíduo na sociedade e como ele consome. Uma outra coisa que a gente começa a entender também, e a gente tem falado muito em relação ao uso da informação, que é, né, os clientes não são o que você é como consumidor. A gente encontra muito isso, principalmente entre o público jovem, né? Se você não sai da sua bolha, se você não é curioso, se você não consome outras perspectivas, é muito difícil de você entender quem é o teu cliente, né? Então, estar perto do cliente, ir para a rua, entender como ele consome, sair da sua realidade é fundamental. E num grupo de clientes e consumidores de uma mesma marca, eles não serão homogêneos, eles serão heterogêneos. Então, assim, entender as nuances, criando segmentos diversos para cada um desses clientes também é bastante importante. A outra coisa que é, né, em um ambiente onde, durante anos, né, a gente sempre teve o foco de quanto mais consumidores eu atingir, melhor. Mas, no final das contas, cada vez mais não é quanto mais, melhor, né? Quanto mais, com mais eficiência, melhor. Então, o grande desafio de hoje do profissional de marketing é exatamente conseguir um alcance dentro daquele público que faça sentido e, mais do que isso, como você engaja, como você retém, como você casa alcance, eficiência e criatividade. Depois,
no mundo de dados, no ambiente de dados, né? Como é que você consegue combinar as diferentes fontes, né? Trabalhar com dados que eu chamo dados sindicalizados, que são os dados, por exemplo, que uma Kantar e Bop Media traz de audiência, de comportamento. Como é que você traz essa base de informação para a tua realidade, para o teu contexto de marca, né? Como é que você combina, né? Ou seja, como é que você combina, por exemplo, dados de audiência com dados de venda, né? Porque só isso te dá realmente o impacto dentro do seu negócio. E, finalmente, né, isso cada vez mais num país como o Brasil é como você junta a perspectiva local com a perspectiva nacional, mas com a perspectiva local, né? Importantíssimo entender a heterogeneidade que nós temos dentro de um único país e de um único Brasil. Então, é nesse ambiente que nós temos que fazer a gestão dos nossos talentos. E se hoje, né, até me atrevo aqui, dentro desse ambiente, de novo, com altíssima dificuldade, né? Aqui estão todas as perguntas, né? Nesse checklist aí para a gente olhar para cada um desses vieses, mas aonde eu queria chegar era aqui, né? O que a gente vai esperar, né? Desse novo talento, desse profissional? O que eu, por exemplo, aqui, líder de uma empresa que atua no segmento de insights, dados, consultoria, o que eu espero, né? De um profissional. Não estou trazendo para cá as questões de conhecimentos técnicos, tá? Porque cada vez mais, é claro, né? Conhecimento do mercado, conhecimento profundo, né? De publicidade, comunicação, mídia, né? Conhecimento de tecnologia, estatística, mas assim, queria trazer para cá mais outros soft skills, ou seja, outras competências fundamentais do nosso dia a dia, né? Então, cada vez mais, né? A gente fala de curiosidade no ambiente aí de AI, né? Inteligência artificial, saber fazer a pergunta certa na hora certa, ter vivência prática, né? E é muito aquilo que eu falei, né, há pouco. Como você sai da bolha, né? Como você conhece uma nova realidade? Você junta com a tua capacidade de pergunta, mas também com a tua capacidade de resiliência. Claro, mentalidade digital, né? Uma capacidade de influência e negociação o tempo inteiro, né? Porque é a influência de ouvir, ser ouvido, conseguir fazer com que as suas ideias, o seu ponto de vista sejam pontos de vista entendidos, né? E não impostos, muitas vezes debatidos, isso é super importante. Cada vez mais capacidade analítica, resiliência, flexibilidade e visão ecossistêmica dentro desse ambiente aí, que é um ambiente, como eu falei para vocês, bastante fragmentado. Um único ponto de vista não funciona mais nesse nosso ambiente de mídia tão complexo e tão sofisticado. Eu gosto da palavra sofisticado porque é verdade, né? A gente tem aí um grau de maturidade no Brasil que leva a gente a ter um ambiente bem sofisticado, mas ao mesmo tempo com várias nuances. Então, era um pouco isso que eu queria trazer para a gente começar esse papo, e aí, gente, fico super à vontade aí para a gente conversar e dividir várias opiniões e vários pontos de vista. Vou parar de compartilhar, tá? Muito bem. Então, acho que agora a gente abre aí para o nosso bate-papo, né? Não sei se o Luiz quer aproveitar e chamar algum questionamento, Luiz. Deixa eu ligar aqui o microfone, vamos lá. Primeiro, Melissa, obrigado, foi ótimo, né? Já nos dá uma base. Eu até brinco que a gente sempre prepara um roteiro aqui, mas você falou tudo, então é um problema para a gente. Mas vamos lá. Eu acho que, considerando essas mudanças rápidas no cenário de dados e audiência, você já comentou um pouco, mas as habilidades específicas, quais as habilidades que os profissionais de marketing e publicidade devem desenvolver para se manterem relevantes? Como é que você pode nos dar essa dica, digamos assim? Eu assim, acho que trabalho aqui nessa indústria há 27 anos, né? Isso sempre foi o olhar que a gente teve aqui, né? Que foi o olhar de como é que a gente traduz, né, os dados em histórias, né? A gente tem até um produto que eu gosto muito que chama Data Stories, né? E que é isso, mas que cada vez mais nesse ambiente, Luiz, o que eu tenho visto é
as disciplinas se cruzando todas, né, e se compondo todas, né? Então, assim, esse olhar, né, que é um olhar de uma visão mais humanas com exatas, cada vez mais faz mais sentido no olhar desse novo profissional, né? Essa coisa de que o profissional de marketing, comunicação, tem uma formação de humanas, acho que a gente já deixou isso para trás há muito tempo, né? Acho que, claro, né, tem uma questão de entender de pessoas, de entender de consumidor, de trabalhar com a criatividade, que, claro, né, isso persiste. Agora, se você não conseguir colocar, né, os dados, tecnologia e tudo isso, né, nesse ambiente, isso não faz sentido. Então, para mim, hoje, né, acho que uma das grandes dificuldades, né, com os estudantes, né, e com quem está trabalhando e se formando, é você colocá-los exatamente com esse olhar, né, com esse olhar mais ecossistêmico, né, com esse olhar mais amplo, né. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando aqui, né, eu sempre olho muito qual é a capacidade analítica, né, dessas pessoas que chegam. Muitas vezes, você não vai ser... você não tem que conhecer de tudo, né? Mas, assim, como é que você conecta os pontos, né? Como é que você tira conclusões através das informações que te chegam, mas também sempre com esse olhar amplo. Ah, perfeito. Na verdade, concordo com você em todos os sentidos. Eu acho que a gestão da informação, ela não é só uma questão da humanas, mas eu tenho que entender os dados para poder justamente entrar e alcançar aquilo que nós queremos dentro do mercado. E hoje ainda recebemos muitos alunos que têm só um olhar tipo dados é matemática. E aí é um problema muito sério para eles, e não é bem isso, né? Mas, gente, nós colocamos aqui, a Melissa colocou alguém com algum questionamento? Aproveitem agora, hein? Todos muito em silêncio. Bom, eu vou continuando aqui enquanto o pessoal está levantando a mão ali. Existem novas abordagens ou tecnologias que a Kantar está explorando para melhorar a pesquisa de mercado e a medição de audiência no futuro? Acho que existem algumas coisas importantes, né? Acho que a primeira delas é algo que mudou muito a nossa mentalidade nos últimos anos, né, Luiz? Assim, a gente sempre teve um negócio baseado em tecnologia, né? A nossa medição sempre, apesar da gente contar com as pessoas, né, para as pessoas, para a gente monitorar comportamentos, seja por observação, por aparelho de medição, ou até perguntando, a gente sempre usou muita tecnologia, né, para isso. Mas uma coisa que a gente tem feito muito e que é fundamental é a capacidade de medições híbridas. O que é isso, né? É eu poder conectar os nossos dados com outras bases de dados externas, né? É como se o mundo da pesquisa amostral, né, se junta ao mundo do Big Data. E é praticamente isso que a gente tem feito o tempo inteiro, né? E por que é importante a gente, né, ter o nosso painel, ter a nossa informação, ter a nossa amostra, o nosso universo? Por quê? Porque é a partir dele que a gente consegue balizar comportamentos. Só que chega uma hora que no ambiente tão digital, com tanta fragmentação, eu vou ter que também integrar dados externos para ganhar granularidade, para ter uma visão mais ampla. Então, acho que essa é uma das grandes evoluções, né? Tudo que a gente faz acaba virando um hub de conexão para outras bases, seja dados, né, de plataformas e de players, mas também dados proprietários, como, por exemplo, dados de CRM, por exemplo, dados de vendas. Então, esse é um caminho. O outro caminho é também contar cada vez mais, né, com todo o ambiente digital para coleta de dados. Isso já acontece, mas cada vez a gente tem evoluído mais para isso. E agora, né, desde os últimos anos, como a inteligência artificial, então, entra também dentro dos nossos modelos aí, muito mais, né, na questão de captura de dados, tratamento de dados, e mais até do que na entrega dessa informação. Bacana. Eu A estou gente aqui. tem desculpa, Luiz, a gente Não, tem o pode falar, pode Wilson, que falar. eu acho que queria fazer uma pergunta aqui para a gente. Ah, legal. Eu acho. Boa tarde Wilson. a todos. Boa tarde, Josué, Luiz Carlos. Parabéns por essa iniciativa, mais uma da nossa querida APP. Melissa, boa tarde Oi, a Wilson, todos. tudo bem? Eu estou encantado com a sua apresentação. Eu estou naquela faixa que você mostrou ali no último, lá, sabe, dos 60 a mais.
bem mais Aham. que 60. Ainda, por acaso, hoje eu estava lendo no Propaganda e Marketing uma matéria sobre etarismo aqui no Brasil, né? E me sinto um privilegiado, aos 71 anos de idade, ainda estar atuando no mercado publicitário. O que eu queria comentar é como você tem razão, como é fantástico o que você mostrou sobre a mudança desse profissional que está chegando no mercado, né? Nos anos 1970, eu costumava traçar o perfil demográfico e psicográfico do meu público para poder fazer um determinado plano de mídia, Uhum. que não era simplesmente para não fazer a mídia da mãe, né? Então, a minha pergunta, ou a minha colocação é, com essa apresentação que você fez hoje, o nosso profissional do futuro, ele tem que ter uma formação de TI, de engenheiro, com o avanço da programática, com o avanço da inteligência artificial, e usar o seu talento natural para ser um publicitário, como eu sou há mais de 50 anos de idade? Obrigado pela oportunidade. Olha, eu acho essa pergunta super importante, né? Porque no final das contas é isso, né? Eh, Quando você está, né? Isso aconteceu muito comigo, né? Eu sou formada em rádio e TV, sou radialista, né? E eu saí, né, da faculdade com essa dúvida, puxa, né, de como juntar as disciplinas todas, né? E aí eu fui fazer uma pós-graduação em publicidade e juntei as duas coisas, e aí, desde novinha, pequenininha, eu parei aqui, né? Então, assim, eu tô aqui há mais de 25 anos nessa jornada, né? Mas eu acho que, no final das contas, nenhum conhecimento pode ser desperdiçado, né? Nenhuma chance de aprendizado tem que ser deixada de lado, né? Então, eu acho que, assim, o profissional de publicidade e de marketing, ele é um profissional que tem que entender profundamente de comunicação, de mídia, mas ele tem que entender profundamente também do negócio do cliente dele, né? Ele tem que entender profundamente também, né, o que move o consumidor, né, a tomar cerveja, o que move o consumidor, né, a comprar um carro de uma determinada marca. Então, é muito difícil você isolar, né, quais são qual é o conhecimento dessa pessoa. Então, cada vez mais eu entendo que ele tem que ser um conhecimento plural, diverso, e uma coisa fundamental, e que eu vejo em todas as relações, né, onde nós apoiamos com informação e com dados, como a relação entre marca, né, anunciante e agência é cada vez mais simbiótica, né? Se você tem uma relação cada vez mais simbiótica, você tem que entender muito daquele negócio. E mais do que isso, né? Quando você vai também fazer qualquer estratégia de comunicação junto com a plataforma, com a mídia, né? Você também tem uma relação já desses produtores de conteúdo ou da plataforma também muito envolvida no negócio, né? Quando você olha ações de branded content, né? Ações em reality show, tipo assim, aquilo é de uma inteligência criativa tão grande, né? Porque você juntou, né, necessidade da marca com a viabilidade do conteúdo, impactou o negócio de uma forma que o consumidor nem viu mais, nem sabe mais o que é marca e o que é conteúdo, né? E tudo isso para gerar uma apreciação dele, daquela marca, de uma forma que ele nunca tinha pensado antes. Então, eu acho que esse ambiente tão complexo faz com que a gente tenha que ter um profissional muito completo, né? E mesmo quando você olha a dinâmica dentro de uma agência ou dentro de uma plataforma de mídia, dentro de uma empresa como a minha, assim, a capacidade desse profissional de se conectar com as outras áreas e saber conversar e saber perguntar e entender a resposta é cada vez maior, né? Então, acho que a gente tem um desafio grande aí na mão de como formar e educar esses novos profissionais. Espero ter respondido. Você é fantástica, Melissa. Muito obrigado. Obrigada a você. A gente tem Giovana levantou a mão, isso. isso. E depois a gente tem a Marlene na sequência. Boa tarde a todos, boa tarde, Josué, Luiz, Melissa, boa tarde, obrigada, viu, pela sua fala, por compartilhar tantas experiências aí conosco. Sabe o que eu gostaria de perguntar, Melissa? Você sabe se dentro da Cantaribop Mídia, se existe algum tipo de disponibilização de ou software de pesquisa para a área acadêmica, alguma coisa assim que nós possamos praticar com nossos alunos na aula de mídia, por exemplo? Bom, assim, a gente faz algumas coisas, tá?
A primeira delas é isso mesmo, né? Depois acho que vale a pena depois. Você é de qual universidade? Eu sou da Unisanta, Ah, Universidade de Santa Cecília, aqui em Santos. então, a gente tem, né, alguns modelos onde nós podemos instalar as ferramentas com dados mais antigos, né, para a gente não ter nenhuma canibalização com o dado atual, e temos um processo, né? E esse processo passa, né, pela instalação, entrega da base de dados e treinamento, né, dos professores para que eles estejam preparados aí para ensinar os alunos. A gente tem que combinar a melhor forma de fazer isso, tá? Então, esse é o modelo, tá? Um outro modelo que a gente tem que a gente está fazendo isso agora, né, que a gente pôde voltar da pandemia, a gente tem feito isso por aqui, que a gente chama de Cantar Ibope Media Experience, que é trazer um grupo para cá, de professores ou de alunos, para que eles conheçam a Cantar Ibope Media. E quando você vem para cá conhecer a Cantar Ibope Media, você consegue entender, puxa, qual que é essa jornada do dado, né? Como é que o dado nasce, né? Como é que a gente mede? Por que mede? Para onde vai? Então, isso são coisas que a gente tem feito. A gente não tem a capacidade de receber turmas muito grandes, né? Porque o espaço é até pequeno, mas depois acho que vale a pena a gente combinar aí, fazer talvez um grupo via app, né? Combinar aí com o Josué, com o Douglas, com o Luiz, um grupo via app, para a gente poder trazer professores para cá, porque assim, o que eu acho, né? A experiência para o aluno é legal, mas a experiência para vocês, professores, também é super bacana, porque vocês já também direcionam muito dessa conversa. Então, a gente tem feito com alguns grupos e eu toparia super, acho muito legal a gente fazer também. E a terceira, né, que não é só a instalação, são todos os reportes públicos dentro do site da Cantar Ibope Media. Isso. Ah, Muito bom, Melissa. Os reportes eu geralmente já pego e eu compartilho em aula com eles e tudo. Então são fantásticos assim. Eu já sou cadastrada tudo e são muito bons. Mas é sempre bom a gente ter de repente um software, alguma coisa para eles conseguirem entender um pouco mais. Que a gente, por incrível que pareça, como foi colocado aqui, na verdade eles fogem da matemática, né? Então, quando entra aula de mídia, tem alguns cálculos e tudo, mas não tem como, assim, não é realmente uma aula de matemática, mas cada vez mais os dados, né? A aferição, as métricas, não tem como. Então, de repente, assim, mesmo que seja versão um pouco mais antiga dos softwares, acho que é mais mesmo para uma experiência deles, né? Como laboratório, para eles poderem praticar um pouco mais. Né? Mas na prática, né? Porque senão fica muito distante, né? Não, Exatamente. Tem toda a razão. Então, depois, assim, me aciona, me acha, e aí eu te passo para o time que atende academias. Eu queria só Claro. reforçar também, o Giovana e Melissa, assim, nós estamos num processo, da mesma forma que você falou em relação a cantar, nós estamos com o CONAR, né? Então, o CONAR está abrindo as portas, ainda não liberou, em função de algumas burocracias internas, né? Mas isso eles já devem liberar. Nós só estamos aguardando. E aí eu converso com vocês também, fazermos essa parceria app para que possamos levar às universidades um grupo, como ela disse, um grupo pequeno, que comporte, mas é interessante. Tá bom? Obrigado, Giovana. A gente tem agora a Marlene e na sequência o depois Fernando. Mas eu só rapidamente dar um testemunho aqui que eu fui professor de mídia por mais de 30 anos e esse ferramental realmente faz muita falta para a gente em sala de aula. Então, ter essa disponibilidade por parte da Cantar é uma notícia assim extraordinária, né? E que eu acho que muitas faculdades e universidades terão interesse em ter, né, essa possibilidade dentro de sala de aula. E tem uma coisa que para a gente também é super importante isso, por quê? Porque a gente sabe que é esse profissional que vai estar no futuro trabalhando com a gente, usando o nosso dado, né? Então, faz muito sentido, né, essa jornada e essa cadeia, porque senão também a gente não forma a base, né? Então, contem com a gente para isso. Com certeza. Marlene, por favor. Marlene, tudo bem? Oi. Olha, gente, já não é mais segredo de Estado. Eu trabalhava no Ibope Mídia quando eu fiz a entrevista da Melissa. Que coisa boa te rever. Muito bom. Posso falar? Essa é a moça responsável por eu estar aqui, entendeu? Com todas as rugas. Podia ter sido sim ou não, entendeu? Ela deu sim, aí eu estou aqui, entendeu?
Legal. Muito bom. Bom te rever, prazer para todos. Eu não sou a pessoa da área, eu sou psicóloga e eu estou na ESPM Carreira e Mercado. Então, a questão, a minha perspectiva é muito em relação a este profissional, porque eu acho que uma grande questão é qual é o acesso, qual é a formação desse profissional, porque isso é muito distinto. Então, consequentemente, o nível de partida é diferente na hora que esse jovem ou profissional entra dentro de uma organização. Então, esse é um ponto que eu queria colocar, e é interessante ouvir até dessa questão da prática se aproximando, né, da instituição, da universidade. Mas o que eu ouço, e aqui eu estando dentro de uma instituição que é privilegiada, que os alunos, de alguma forma, têm uma porta de entrada no mercado, a questão é, não consegue entrar no mercado. Então, existe aí uma dificuldade, e aqui não uma dificuldade no sentido da vaga ou de uma qualificação, né? Mas pensando em estruturas que, por mais que você coloque, as pessoas precisam ter estas competências, só que o ambiente também não estimula isso, porque muitas das vezes é tudo muito departamentalizado, muitas das vezes o que eu espero de você é isso e não é isto, e não se pensa de uma forma onde este ambiente entra com desenvolvimento não só das habilidades, mas pensar esta organização. Então, visto que vocês são profissionais, são professores, queria também escutar um pouco, porque o quanto isso é uma queixa ou quanto isso, na percepção de vocês, é uma realidade. Posso só fazer um complemento, Marlene, se você me permite? Essa sua fala, acho que vai ao encontro de um outro questionamento que eu faço há algum tempo no ensino superior. Toda vez que a gente vai discutir ensino superior, a gente discute matriz curricular, colocar conhecimentos em caixinhas, dentro de disciplinas que não são transversais, que não conversam entre si. Então, vamos pegar aqui a disciplina do Luiz é a disciplina do Luiz, a disciplina do Fernando é a disciplina do Fernando, e como que depois a gente quer que esse profissional tenha essa visão complexa, integrada, multidisciplinar, se eu pego e divido o conhecimento em caixinhas. Não estou falando nem só da universidade. Todo o processo de ensino-aprendizagem nosso é conduzido dessa maneira. Não, fica muito difícil. Depois você pedir aquele garoto, a garota de 17, 18 anos, que está indo para o mercado ali depois com 20, 21, que pense de uma maneira totalmente diferente, né? Então, eu queria também aproveitar e colocar esse gancho e ver o que você pensa sobre isso. E na vida real, sabe que esse é um esforço enorme que a gente tem que fazer, né? Porque se a gente deixar realmente, a gente trabalha de maneira departamentalizada o tempo inteiro, né? Ainda mais quando você trabalha em empresas grandes, são matriciais, é uma loucura, né? Porque no final você trabalha em verticais que reportam para alguém lá fora numa estrutura global. Isso acontece, assim, acontece aqui na Kantar, acontece também nas agências, acontece em outros lugares, porque é verdade, né? Você correr uma empresa fluida, transversal, é muito difícil. Então, assim, a prática que a gente tem feito aqui em adição ao seu trabalho do dia a dia, a gente cria o que a gente chama em inglês work streams, né? A gente cria vários grupos de trabalhos para resolver problemas específicos, porque aí você leva as pessoas a sentarem dentro, né, de uma mesma sala, e tem coisas que são em sala mesmo no online, né? As pessoas trabalham de maneira conjunta para chegar a uma solução e a um produto, e a um problema. Mas hoje, quando eu quero trazer qualquer pessoa do mercado, a minha maior dificuldade é essa, tá? É o pensamento só em silo. É uma dificuldade muito grande de fazer a conexão e olhar para essa coisa da causa e efeito, né? Então, acho que é um exercício muito grande, que para mim está muito ligado também à coisa da capacidade analítica. Acho que de um lado, né? É desenvolver a capacidade analítica, e do outro, gente, é desenvolver colaboração. Se a gente não desenvolver nas pessoas a capacidade de colaborar de maneira genuína e com propósito, nada do que a gente está falando está fazendo sentido, tá? Porque no final também a pessoa não está pronta, né? Para ouvir
para debater e para interagir. Então, eu acho que sim, esse é um grande desafio, né? Não é só um desafio curricular, né? É um desafio de como a gente desenvolve comportamento. Então, acho que por aí é o nosso grande ganho quando a gente tem essa capacidade. E eu falo disso em qualquer relação, tá? Eu falo disso na relação dentro da empresa e na relação fora da empresa, né? Na tua relação com o teu cliente, na relação do anunciante com a agência, do veículo de mídia com a marca, com a agência, também é isso, né? Se a gente não souber co-criar e colaborar e entregar de maneira conjunta, a gente não chega lá. Isso é essa divisão ecossistêmica, né? Não precisa saber detalhadamente, de maneira profunda, né? Eu gosto daquele quadro que é o conhecimento T-shapes, né? Onde você tem aqui uma visão generalista de tudo e você se aprofunda em alguns assuntos, né? E é essa visão que te ajuda a conectar esses pontos. Fernando, por favor. Olá a todos. Desculpem pelo entrada tardia ou atraso, mas como a PP está gravando, depois eu assisto e pego o comecinho que eu perdi, eu não vou perder nada. Bem objetivo aqui, Melissa, na verdade, só para entender, né? Como é que vocês lá na Cântara, eu não sei se é um projeto global ou nacional, estão vendo a popularização da pesquisa ou a popularização dos produtos de pesquisa? Eu sei que vocês têm um marketplace que tem alguns suites free já, que são gratuitos, mas o core das ferramentas de pesquisa ainda é acessível a preços corporativos, nem as agências, né, salvo as grandes agências, né, talvez as 50 maiores, talvez as top 100, né, tenham acesso a essas ferramentas. Em geral, essas são ferramentas que estão do lado do cliente, né, devido ao volume de investimento necessário, né, para você conseguir, né, ter tanto a instalação quanto o suporte, quanto, né, a manutenção do software, a atualização das bases. Vocês têm algum projeto para popularização das ferramentas de pesquisa e democratização da pesquisa, né, pensando também, né, nas agências menores, nas especializadas, né, nos autônomos, né, enfim, só para entender isso, como está isso no roadmap de vocês. Eu sei que tem o marketplace, né, o Cântara Marketplace, que tem uma ferramenta gratuita que faz, né, o BrandZ, né, que é gratuito hoje, né, pelo menos algumas camadas do BrandZ, mas o restante das ferramentas ainda é bastante inacessível, né? Quando a gente fala da divisão de mídia, eu acho que a gente tem alguns projetos que nos últimos anos trouxeram essa, vou chamar de democratização dos dados, né, deram escala para esses dados, né? Acho que cada vez mais, né? A gente nunca publicou tantos estudos como nos últimos 2 ou 3 anos, né? Então, hoje a gente tem uma série de estudos públicos, porque a gente entende que esse pensamento analítico, crítico, e tem um panorama, né, do consumo nesse ambiente cada vez mais fragmentado, ele é fundamental, porque senão a gente começa a criar uma série de mitos e paradigmas que precisam ser quebrados, né? Então, assim, no nosso site da Cântara Ibope Mídia tem uma série, né, de informações, de estudos gratuitos que ajudam muito, né, a você ter esse pensamento, esse entendimento do consumo. Uma outra coisa que a gente tem feito a gente tem também oferecido para o mercado diferentes layers, né, ou diferentes pacotes das nossas informações. Então, a gente tem hoje uma, vou chamar tabela de preço, mas uma política comercial que fragmenta as nossas soluções de acordo com a necessidade de cada um dos clientes, né? Também muita coisa regional, então a gente mudou muito essa nossa mentalidade. Uma outra coisa que acontece a gente tem parcerias, né, com as entidades, com o SEMP, então tem, né, informação distribuída de maneira gratuita através do SEMP. O que eu acho e finalmente a gente tem alguns projetos com alguns parceiros de entregar informações cada vez mais customizada para aquele cliente, né? Mas tudo isso depende bastante também de uma interação, né, humana. A gente tentou fazer algumas coisas que foi, vamos colocar a plataforma para compra para e-commerce online. É tão engraçado que, como você precisa de um conhecimento, né? A compra online nem ela é simples, né? Porque você tem que ter, né, um acompanhamento, uma educação. Então, a gente entende que agora, com novas tecnologias, possibilitando integração de dados, talvez a gente consiga ganhar e dar escala, mas tem alguns movimentos nesse sentido e a gente tem perseguido, né? Porque é isso, né? Tem uma amplitude muito grande, realmente, de clientes.
Legal, obrigado. Tá? De nada. Eu acho que a gente já está caminhando para o nosso finalzinho aí, não é isso, Luiz? Mel, Exato. não sei se dá tempo para mais não sei se alguém tem aí mais uma pergunta, uma última participação. Eu acho que não. Não? Ok. Então, só para encerrar, eu queria, de primeira aqui, gente, não sei se é a minha primeira participação como membro desse grupo da PP agora, né? Eu queria agradecer demais a Mel, o Luiz, o Douglas, o Regi, né, pela acolhida, né? Para fazer parte desse núcleo, desse grupo aqui dentro da PP, que é uma coisa que eu gosto demais, esse contato academia-mercado, mercado-academia, né? Acho que a gente precisa trabalhar muito para, né, melhorar uma série de coisas e trabalhar muito fortemente nessa relação. Então, muito obrigado. Queria agradecer demais a Melissa Vogel, né, por ter aceito o convite e participar dessa edição, né? Fica aqui o convite já para a próxima, né, gente? 14/11 temos aí uma próxima edição já marcada com a Renata. Depois faremos ampla divulgação aí nos nossos canais, através dos nossos grupos, né? E lembrando que em dezembro a gente dá um tempinho do Galo na Cuca, ele não ocorrerá em dezembro, então o último do ano é dia 14/11, certo? Então agradecer demais a presença de todos, né? Uma boa tarde para essa semaninha curta, né? Amanhã a Amanhã é gente feriado já. né? E, Temos uma semana curta aí. e do Né? meu lado, eu fico super à disposição, me acessem, tá? Se for mais fácil, façam pelo LinkedIn, mas a gente tem um trabalho aí bem interessante com universidades e academias, estou super à disposição, tá? E logo, Melissa, o pessoal, nosso grupo, como disse o Josué, Super. nós entraremos em contato para Super. justamente Eu falar gosto, desse Cantar eu gosto da ideia de fazer organizado com vocês também. Muito, muito bom. Me Vai procurem, estou ser super à excelente, disposição. com Tá certeza. bom? Já estamos aqui de olho no Cantor Experience, né? Com Nós certeza. também. Nós queremos gente aqui visitando a gente. Isso é bom. Chega todo mundo na sua casa. Obrigado pela Obrigada, viu? participação, obrigado por Obrigado, discutir pessoal. conosco o tema. Gente, ótima tarde para todos e um excelente feriado, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado. Tchau. Tchau.